Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13. Amém? Quem achou? Podemos? Então vamos lá. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil, ele diz que é fácil? Difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Apenas quantos? Uns poucos. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o que é a verdade e o que é a mentira das coisas. Ou seja, como você não vai colher uva de um espinheiro, esses falsos profetas nunca vão falar a verdade, nunca vão ensinar o certo quando eles são falsos. Por serem falsos, todo ensinamento, toda doutrina está calcada em mentiras. E é por isso que nós temos que nos acautelar. O que é acautelar? É nos organizar, nos preparar para a gente não perder aquilo que vem, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Temos que estar muito atentos, porque os falsos profetas vão ensinar você a caminhar um caminho espaçoso, largo. O caminho fácil. Quem gosta das coisas fáceis? Né? Todo mundo gosta do que é fácil. Até porque o nome já diz, fácil. Mas o problema é que você gosta daquilo que é diferente do caminho de Deus. O que você gosta não te traz, logicamente, nenhum dissabor, nenhum confronto. No caminho de Deus, você é confrontado. E de fato, são muito poucos os que vão por esse caminho, porque todos querem estar onde gostam e fazerem o que querem. A Bíblia, ela nos confronta para fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Amém até aí? Assim sendo, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não o quê? Não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Que rocha é essa? Jesus. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Põe a mão sobre a sua Bíblia e diga, Pai, essa é a tua palavra. Ensina-me, Senhor, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Diga amém. Pode sentar.
Então, a Bíblia fala sobre essa manifestação para que você erre o caminho. Quando fala do caminho, fala de um caminho estreito. E no verso 13 ele fala do caminho que tem uma porta estreita. E fala no verso 14 que esse caminho estreito é difícil. É difícil. Mas, irmãos, quantos de nós estamos aqui pensando em tudo o que está acontecendo no planeta? Alguns atemorizados, outros anestesiados. Mas o mundo está olhando para uma natureza que está se acabando, para vários países em guerra, pandemias, epidemias. Será que tudo isso não dá uma chacoalhada na nossa consciência espiritual? Será que isso não serve para que acautelemos a nossa vida espiritual e comecemos a prestar atenção, a ter um pouco mais de qualidade naquilo que estamos realizando perante Deus? Porque agora, irmão, nesse momento, é importante que você tenha critérios muito mais fortes, que você seja mais meticuloso, que você seja mais ordenado, muito mais organizado em toda a estrutura espiritual que te cerca. Esse é o momento de você olhar com quem você anda. Esse é o momento de você ver com os olhos e ouvir com os ouvidos diretamente a palavra de Deus. E você observar quem fala com você, a quem você está ouvindo, quais são as vozes que vêm aos teus ouvidos, quem te influencia. Esse é o momento de organizar a casa. Esse é o momento de você fazer uma introspecção e perceber todos os valores que você agentrou na sua mente. Será que o que eu coloquei como meta de vida espiritual, o que eu recebi para formatar em mim um ser espiritual que precisa glorificar a Deus, é isso que realmente é o certo? Será que eu consegui aglutinar essa doutrina, consegui praticar, viver em minha vida? Será que eu estou realmente exalando o perfume do Espírito de Deus? A Bíblia fala que é momento de cautela. Porque hoje, existem muitos falsos boatos sobre o caminho. Então, para que você erre, não é muito difícil. Para que você erre, não é muito difícil. Por isso que o mundo jaz no maligno. Porque o diabo e seus demônios que estão na terra, eles criaram boatos religiosos, boatos de todas as espécies, para que esses boatos possam denegrir ou impedir que você veja o que tem que ver, a verdade. Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O profeta Isaías diz que ele veio para dar vista aos cegos. Então, na verdade, esses falsos boatos estão aí para cegar o entendimento, para cegar a visão espiritual e afastar você do caminho verdadeiro. Nós estamos vivendo um momento de falsas testemunhas. Muitas pessoas dizem que são testemunhas do Evangelho, mas são falsas testemunhas. E nós entendemos assim porque o testemunho deles não é um testemunho firme, não é um testemunho forte, não é algo que converte vidas, que transforma. Quantos dizem: olha, ora pela minha família para que se converta, ora pelo meu vizinho para que se converta, ora pelo meu parente para que se converta. Irmão, a Bíblia diz que se eles não se converterem com a palavra, se converteriam com o testemunho. Mas cadê o testemunho de vida? Cadê o testemunho? Nós temos muitas falsas testemunhas. Muitos dizem Senhor, Senhor, muitos dizem que são cristãos, muitos dizem que têm o Espírito Santo, que conhecem a palavra de Deus, que estão congregados à igreja do Senhor, que estão firmados na rocha, mas a sua vida é podre. Podre. E quando os familiares, amigos, vizinhos olham para essas pessoas, não vê neles a graça, não vê neles a luz, não vê neles nada que exale a salvação. Então,
Falsas testemunhas existem espalhadas por muitos cantos. Na verdade, a gente às vezes luta tanto para ter pessoas na igreja que a gente esquece que essa multidão traz muita falsa testemunha. Sabe, irmãos, muita gente está dentro da igreja denegrindo a imagem do caminho de Deus. Muita gente está dentro da igreja sujando o pasto, pisando no pasto, esturvando as águas. O profeta Ezequiel fala lá em Ezequiel 34 que muitos estão apenas sujando o local das ovelhas. E é claro, se você ler aí em Salmo 119, no verso 104, fala sobre falsos caminhos. Falsos caminhos. Muito se diz por aí que todos os caminhos levam a Deus. Mas é uma mentira. É uma grande mentira, porque quando Jesus fala sobre o caminho que conduz à salvação, quando ele fala da porta, ele fala de uma porta, a porta estreita. Ele fala de um caminho, o caminho estreito. Quando ele se ordena como a porta, ele diz, eu sou a porta. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele diz, eu sou o caminho. Ele usa o artigo definido, ele usa de um artigo que define uma unidade. Não existem vários caminhos que levam a Deus, mas um só caminho. Agora existem muitos caminhos, existem muitos atalhos, existem muitos pensamentos, muitas ideologias, existem muitas teorias que você pode acreditar piamente que está no caminho certo. Mas, irmão, há um texto que eu gosto muito de dizer: nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Nada eu posso contra a verdade, senão pela verdade. Não importa onde você acha que está, você tem que olhar se esse é o caminho que tem a verdade e a vida. Você está num caminho, mas que caminho é esse? Se o caminho é Jesus, se a porta é Jesus, você está incomodado. Você está sendo afrontado todos os dias e confrontado por tudo que esse caminho traz para você, por todas as consequências de andar nesse caminho. Como eu disse no domingo passado, ele é estreito, ele é espinhoso, ele é pedregoso, ele arranha, ele deixa marcas. Ninguém pode andar pelo caminho de Deus e achar que vai viver uma vida, como dizem por aí, eu nem gosto de usar muito esses termos, eles dizem regalada, isso assim? Eu não... Tendo regalias. Mas que regalias? Qual foi a regalia que os apóstolos tiveram? Qual foi a regalia que a igreja primitiva teve? Qual é a regalia que Jesus teve? Me mostre uma regalia. Será que a cruz é regalia? Que as chibatadas da cruz foram regalias? O Gólgota foi uma regalia? Chorar e gemer ali no Getsemane foi uma regalia de Cristo? Me mostre uma regalia de Cristo, irmãos. Me mostre um apóstolo vivendo regalias. Nenhum. Nem a igreja primitiva, nem os profetas do Antigo Testamento tiveram regalias. Você não vai ver na história do Antigo Testamento e do Novo Testamento nenhum homem de Deus tendo regalias. Nenhum profeta, nenhum apóstolo. E aqueles que eu posso enxergar, que não eram profetas nem apóstolos, nem muito menos sacerdotes, eram reis, foram os únicos que tiveram regalias. Vamos olhar para a vida deles. Davi sofreu muito porque tomou decisões erradas. Salomão sofreu um desvio moral, ético, tremendo, porque teve regalias. Veja todos os reis que vieram depois. Vejam como todos eles tiveram altos e baixos por causa de regalias. Todas as vezes que os homens procuram regalias, os homens se desviam do caminho. Porque o caminho de Deus não tem regalia. É estreito. É difícil. Jesus disse isso, não eu, olha só. Veja aí no 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil, irmão, difícil. Olha para o seu irmão e diz, é difícil. Ah, bispo, mas cara, você tem que encarar a dificuldade agora.
É difícil. Ah, bispo, eu não tenho uma estrutura emocional, eu não tenho uma estrutura espiritual, eu não vim para a igreja para sofrer, eu vim para a igreja para sair do sofrimento. Lembra que eu falei domingo passado? Você não veio para ser aceito, você veio para aceitar. Aceite essa condição. Aceite o caminho. Quem aceitou Jesus aqui? Agora baixa a mão e pensa bem no que você fez. Alguém te enganou. Pode ter sido eu, por isso que eu estou aqui. Alguém te enganou, e se foi eu, por favor, saia do engano. Aceitar Jesus é aceitar o caminho difícil. Não é aceitar uma religião, não é mudar de congregação, não é sair de casa para um local como este. Aceitar Jesus é assumir uma posição espiritual, uma posição física, uma posição emocional não confortável. Não é fácil, não é confortável, não é uma coisa que aos olhos humanos sejam atraentes. Quando o profeta Isaías fala sobre o caminho, diz que o caminho, que é Jesus, não tinha nem aparência nem formosura para que o desejássemos. Se você pegar isso de numa visão alegórica, simbólica, se você quiser assim esse termo, se ninguém deseja o caminho, ele é feio. Ele é difícil, ninguém o deseja. Se você quer desejar, se você quer viver segundo o seu desejo, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, fala que nos últimos dias, são agora os últimos dias, muitos rejeitarão a sã doutrina e se entregarão ao caminho da cobiça, segundo mestres que irão alimentá-los pela cobiça. Irão buscar para si mestres, pastores, que vão alimentar suas cobiças. Então o caminho estreito, nele não há regalia, então não há por que ter cobiça. No caminho largo e espaçoso, o caminho dos falsos boatos, dos falsos testemunhos, dos falsos mestres, o caminho que realmente desencaminha você de Cristo, nele você tem condição de realmente ser ganancioso e buscar coisas da terra, de olhar para elas e dizer, vou conquistar tudo isso que está à minha frente. Mas a Bíblia diz para aqueles que querem ser arrebatados, não olheis para as coisas que são de baixo, mas sim as do alto. A Bíblia diz que o soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa terra. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dele, muitos transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por que você está dizendo que recebeu Jesus e o teu coração está num caminho largo? Está na cobiça, na visão humana. Irmãos, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos irmãos. Nós estamos num período de falsos irmãos. E tem muita gente que diz, olha, eu estou frio, eu estou machucado, eu estou magoado, porque um irmão, sabe, o irmão da igreja, ele traiu minha confiança. Sabe, eu comprei, ou eu dei meu cartão de crédito, ou eu dei não sei o que meu nome, ele sujou meu nome, e é crente, e é cristão, como pode? Falsos irmãos. E para você que gosta de confiar no outro, a Bíblia diz lá em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem. A mesma Bíblia diz, mais vale o bom nome do que os muitos tesouros da terra, então segura o teu cartão. Falsos mestres, isso quer dizer falsos ensinos, falsa orientação, parece, mas não é. Falsos profetas, lá em Jeremias capítulo 23, Jeremias 16, Jeremias 3, fala sobre os falsos profetas. Eles dizem que eu disse, diz o Senhor, mas eu não lhes falei. Falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E fazem o meu povo errar, contando a cada um as coisas do seu próprio coração. Mas quem dentre eles esteve na minha assembleia,
Quem se reuniu em assembleia e ouviu e viu a minha voz? Então, já o profeta Jeremias falava dos falsos profetas. Irmão, se você abrir bem os olhos, o próprio Jesus diz assim: acautelai-vos, verso 15, quanto aos falsos profetas. E ele diz: eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. E você vai conhecer pelo fruto, porque eles não vão conseguir se prender à verdade. Eles dizem meias verdades, mas eles não conseguem se firmar na verdade. Quando Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, toma cuidado com esses homens, porque eles dizem que têm fé e falam de uma fé que não entendem. E o mundo está cheio de meias verdades, sim ou não? A igreja está cheia de meias verdades. Os crentes estão empapuçados, estão engordados de meias verdades. Por isso que a maioria dos crentes hoje, eles dizem: mas eu acho que. Eles não dizem, a Bíblia diz assim. Eles dizem: mas eu acho. Porque as meias verdades são mais fácil de digerir. É uma forma de minimizar a dor ou de minimizar o tamanho do problema. Há muitas pessoas que querem entrar no caminho estreito, mas elas querem pormenorizar ou minimizar as coisas para não ficar tão difícil, como já diz o Senhor Jesus. É difícil esse caminho, então vamos tentar melhorar a coisa para não ficar tão difícil assim. Vamos encher esse caminho difícil de meias verdades, vamos aceitar as meias verdades como verdades. Então, dentro do contexto espiritual, dentro do contexto doutrinário, vamos concordar com algumas coisas que nós sabemos que não são verdades, mas vamos aceitá-las como se fossem, para que o caminho não se torne tão difícil como já é. Mas você gosta de meias verdades? Quando você pergunta àquela pessoa que você sabe que não provou o amor para com você. Você convive com pessoas que batem nas tuas costas e dizem que são teus amigos, mas eles nunca provaram essa amizade. Você diz para alguém: eu te amo, mas você não ama de verdade aquela pessoa, você utiliza ela para o teu bem. Você gosta de estar com ela, você gosta de ter relação sexual com ela, você admira a família dela, você usa o status social, mas o amor passou longe ali. No entanto, essa meia-verdade muitas vezes conduz muitas pessoas ao casamento. E são formadas, ou melhor, deformadas, famílias inteiras. Casais deformados, pessoas que nunca se amaram, nunca se entenderam, mas meias verdades uniram essas pessoas. Alguém dizia: olha, eu estou doido para sair de casa, o outro: eu também, então vamos nos unir. Meias verdades. Você gosta delas? Mas elas são uma mentira. E quando isso chega no nível que você percebe que não dá mais, vem divórcio, vem afastamento religioso, esfriamento. Bispo, por que o senhor está falando tudo isso? Abra aí em Mateus capítulo 24. No versículo 12. Amém? Mateus capítulo 24, verso 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Agora, segura aí. Se você voltar, não volte não, eu vou ler para você. Mas se você voltar para o texto anterior, ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. E se você pegar o versículo 14
e aqui você jogar o 12, você vai ver que porque a iniquidade se multiplicou, o amor se esfriará de quase todos, ou seja, poucos permanecerão no amor, permanecerão em Cristo, permanecerão em Deus, poucos. E será pregado este evangelho do reino, verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Sim ou não? Então, veja, observe, Jesus está falando que o amor de muitos, não poucos, se esfriará, e poucos reterão consigo o amor, poucos. Quando a gente observa o arrebatamento, observamos que somente aqueles prudentes vão entrar naquele dia no paraíso de Deus. Somente os prudentes vão receber o direito de estar com Cristo nas bodas celestiais. Só os prudentes. E aqui no texto que nós lemos, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é porque expulsou demônio, curou enfermo que vai entrar, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Amém? Todo que faz a vontade do Pai. Irmãos, a volta de Cristo será repentina. A volta de Cristo, ela é inesperada. A volta de Cristo, ela tem que causar medo mesmo. Quando nós falamos em arrebatamento, falamos em uma coisa, num piscar, num abrir e fechar de olhos. Esse arrebatamento, ele não vai esperar por você. Nesse arrebatamento não vai dar para você dizer, espera aí, Senhor, que eu estou me preparando. Há muitos que dizem, olha, eu não posso receber a Cristo agora, eu não posso aceitar esse caminho difícil agora, porque eu não estou preparado para esse caminho. Eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, eu gosto de mentir, eu gosto de tanta coisa do mundo que não estou preparado ainda para aceitar o caminho. E eu digo e repito, você não está forçado a aceitar esse caminho. Até porque só os que receberem o caminho de verdade é que vão entrar no reino de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que para quem vai ser arrebatado, não tem tempo mais para esperar. Quando você lê a parábola das 10 virgens, você vê que umas estavam despreparadas e disseram, deixa a gente ir comprar o azeite. E aquelas que estavam preparadas disseram, vão e busquem daqueles que o vendem. Enquanto elas foram, o noivo veio e levou as prudentes e deixou as loucas, as nécias, as despreparadas. Irmãos, eu sei que através de todo o compêndio satânico, de boatos, de falsos mestres, de falsos caminhos, de falsas doutrinas, de falsos tudo, você talvez tenha se engoldado em muitas coisas, mas o que está sendo posto aqui para você é a palavra viva, é o Espírito da verdade, para que você abra seu coração e receba a salvação. E não importa o que você tenha que deixar por isso. Amém? Se você estiver preso às coisas desse mundo, você não sobe. Se você estiver alinhado, agarrado com as coisas dessa terra, você não sobe. Eu hoje falava com uma mãe que o filho está desviado, está vivendo aí no descaminho mesmo, envergonhando toda a família. E eu tive que dizer para essa mãe, mãe, lá no céu, você não vai ter filhos, você não vai ter marido, lá no céu ninguém vai se casar. Então lá no céu não haverá essa lembrança tortuosa do pecado. Quando o povo ficar para os 7 anos da tribulação, a igreja sobe e muitos vão ficar, muitos mesmo, poucos vão subir.
Sabe o que vai acontecer? Quem receber aquela marca, a marca da besta, vai sofrer também um domínio mental. Se você duvida do que eu estou falando, estude a tecnologia 5G. Se você duvida do que eu estou dizendo, estude essa tecnologia 5G e veja como por ondas magnéticas mesmo, eles vão ter um controle sobre muita gente. Isso já estava preparado há muito tempo. A sociedade está sendo doutrinada para receber o que vem. E o que vem, você teve a prova agora. Fique em casa, use máscara, álcool gel, lave sua mão, tira o sapato. E todo mundo fazendo igual, sim ou não? Vocês viram quantos robozinhos no meio da rua? De máscarazinha, de álcool gel, tirando o sapatinho de fora de casa? Isso é doutrina. Daqui um pouco, vai dizer assim, quer comprar, quer vender? Põe a marca. Daqui um pouco vai dizer, olha, tem aí uma vacina, mas só quem tomar vacina é que vai poder entrar em shopping, entrar em trabalho, ter carteira assinada. O que você vai fazer? O controle está aí. E eu vi uma discussão do plenário do Congresso Nacional sobre justamente eles querendo definir a obrigatoriedade de sermos todos vacinados. Obrigatoriamente. Sobre a desculpa de que quem não for vacinado pode levar a doença para outro e matar. E ser apenado no campo do direito penal como crime, olha só, crime doloso. Porque você não tomou a vacina porque quis. Você não quis receber a vacina e você expôs o outro ao vírus. Está vendo isso aí? Está vendo? Essa foi uma pandemia. A Bíblia fala que virão várias. E quando as outras vierem, quem não vai ceder? Quantos crentes vão ficar de pé e não vão receber a marca? Você que é drogado, viciado, você que é alcoólatra, quando alguém disser, olha, quando receber a marca, você vai ter direito a comprar, vai ter um crédito de 10 mil reais para você comprar o que quiser. O cara é doido para fumar um baseado, para cheirar, para beber. Aquele crédito para quem nunca teve nada. E a alma dele vai ser apenada ao inferno, à eternidade. Quantos vão cair nisso? Quantos vão estar passando fome? Quantos pais desesperados porque a casa está sem nada? E alguém vai dizer, recebe a marca que você vai poder comprar, você vai ter crédito na praça. Vocês entenderam como o jogo é sujo? Como o diabo não vai jogar limpo de jeito nenhum? As necessidades mais básicas vão ser frontalmente atingidas como já estão. 19 milhões de desempregados no país agora. O mundo todo está crescendo isso. A fome está se alastrando. Países que estão comprando carne, arroz e deixando outros pagando mais caro. Você acha que isso é o quê? Então, irmãos, entendam. Nós estamos vivendo o período que Jesus falou que a igreja seria arrebatada. Amém? E agora, nesse momento, nós temos que perceber a urgência de não estarmos frios. No verso 12 ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe o que quer dizer isso? A falta do Espírito Santo, da presença ativa do Espírito. Muitos dizem, eu estou frio. Muitos dizem, eu não tenho força. Muitos dizem, eu não tenho, sabe, vontade mais de orar, de ler Bíblia. Eu não tenho vontade de fazer a obra de Deus. Eu não tenho vontade de ir para o culto. Querido, presta atenção. Essa é a igreja que vai ficar. Essa é a igreja que não vai ser arrebatada.
A igreja que vai subir, ela está avivada. São poucos. Quando você vê um crente avivado hoje, ele, no meio da igreja ele dá um glória a Deus, todo mundo se assusta. Quando você vê um crente avivado, dizendo, vamos evangelizar, vamos orar, tem uma reunião de oração na igreja, vamos lá. Você diz, cara, tu parece carola de igreja. Quando você vê um crente avivado dizendo, vamos apoiar o pastor nessa obra missionária, rapaz, deixa de ser babão. São poucos avivados que estão em pé e muitos estão caídos. E é por isso que Jesus, depois de falar tudo o que falou, no capítulo 7, ele comparou essas pessoas em duas situações: aquele que está sobre a rocha e aquele que está sobre a areia. Aquele que é construído em bases sólidas e aquele que está em bases insólidas. Facilmente, quando vem a tempestade, cai. Interessante que ele mostrou a mesma situação, porque sobre todos debaixo do sol, todos vivemos a mesma tentação, todos vivemos os mesmos problemas sociais, todos vivemos os mesmos problemas econômicos, quando escolhemos mal, os mesmos problemas familiares, de forma que a tempestade atinge a todos, mas só cai quem está em bases insólidas. Que base é essa que me faz ficar de pé? Que faz o meu casamento sobreviver a tanta imoralidade, pornografia, tanta devassidão moral? Que base é essa que me faz dar bom testemunho em vez de ser um falso testemunho? Que base é essa que me faz ser equilibrado em meio a tanto desequilíbrio? Que base é essa que me prepara, que me adorna, que me purifica, que me santifica, que me restaura a cada dia, mesmo quando o mundo está na contramão? Essa base é Cristo. É a palavra de Deus. É a verdade que liberta. É o caminho estreito. É a porta estreita. É tudo aquilo que você, buscando um caminho largo e espaçoso, você que gosta de viver de formas bem suas, cheio de regalias, cheio de ganâncias, de avarezas, você não está preparado para subir. Você não consegue sequer caminhar nesse caminho. A sua insolidez, a sua insensatez, a sua imprudência é tão grande que você não se firma na verdade, não se firma na palavra e não consegue estar firme na igreja e não consegue congregar. Mas há um conselho bíblico para você. Abra em Apocalipse capítulo 3. Diz assim no capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse primeiro ponto, esse ouro refinado pelo fogo, ouro é riqueza. Aí você diz, opa, riqueza, gostei. Sabe que riqueza é essa? É a profundidade do conhecimento de Deus. É você deixar de ser raso. É você deixar de ser superficial. Quem entendeu isso? É você deixar de ser superficial, de viver numa superfície, viver numa situação religiosa apenas. É você descer a casa do oleiro, irmão. É você entrar lá e deixar ele trabalhar em você para que você se torne um vaso de honra e não de desonra. É você rejeitar o mal que está na sua vida, no seu coração. É você abrir mão de coisas preciosas por amor a Ele. É difícil para um pastor hoje dizer a alguém que vem aí em uma situação de pecado, de idolatria, de fornicação, né? De adultério. Quantas vezes eu tenho que me debater com gente que está em adultério, eu tenho que dizer, cara, tu está em adultério.
Aí alguém diz, não, mas Deus entende. Deus não entende teu adultério. A Bíblia diz que os adúlteros são inimigos de Deus. Eu não vi nenhum pecado na Bíblia trazer essa situação pessoal de se tornar inimigo de Deus. O adultério é o único pecado que faz alguém inimigo de Deus. E olha como ele diz, geração de adúlteros. Nós estamos formando uma geração de adúlteros. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos caminhos, os falsos boatos, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos estão trazendo à igreja uma formação de uma congregação de adúlteros e adúlteras. Se aceita tudo. O politicamente correto do mundo entrou na igreja. E aí? Quem vai subir? Esdras chorou muito quando um dia o povo chegou para ele e disse: nós estamos em pecado, estamos muito mal, Deus está contra nós. Nós viemos até você como sacerdote que você é. Nós viemos te pedir que você nos ordene o que Deus quer que façamos para a gente sair dessa situação. E Esdras chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E alguém disse para Esdras assim: fala! E Esdras chorava mais. E alguém dizia: fala! E Esdras continuava chorando. E o povo gritando: mas fala! Para de chorar um pouco e fala! Então Esdras foi, enxugou as lágrimas e disse: o Senhor quer que vocês deixem as mulheres e os filhos que vocês fizeram em adultério. Essas pessoas que ele disse que vocês não poderiam contrair para a vida de vocês, por serem de outras nações, por não terem ligadura espiritual com Israel. Todo jugo desigual deve ser afastado do meio do povo. Caramba. Alguns disseram: vamos fazer conforme o Senhor disse a ti. E despediram suas mulheres. Despediram. Mas teve outros que se revoltaram com isso. Então, irmãos, o que eu digo a vocês: não é fácil agora, no período de arrebatamento, entrar pelo caminho estreito, caminhar nele e chegar até a porta estreita. Talvez esse seja o caminho mais complicado para você. Você vai ter que se explicar muito a muita gente, e muita gente não vai entender por quê que você largou tanta coisa e tanta gente, e vão dizer que você está ficando pinel, doido, maluco. Mas o que vale é você salvar sua alma. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o momento de aceitar o que a palavra vem e diz para você. E aqui no final do texto de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Esse é o momento. Fique de pé.